Fiquemos de pé para receber o excelentíssimo juiz Hamilton Lima. Está aberta a sessão penal, onde as indústrias automóveis estarão contra o Estado e o meio ambiente. Estamos reunidos em sessão de âmbito nacional para julgar procedentes ou não as acusações das autoridades ambientais contra a poluição causada pelas indústrias de automóveis ao bem-estar das pessoas e do meio ambiente. Advogada, traga a júri provas plausíveis para a não condenação dos atuais réus que Vossa Senhoria estará defendendo. Com licença, senhores. Venho trazer argumentos favoráveis aos devidos réus. Primeiramente, gostaria de lembrar-lhes a facilidade que os automóveis e as indústrias trouxeram para os dias de hoje. Primeiramente, os automóveis, com a ajuda da locomoção de grandes e pequenas distâncias. Imagina como seria andarmos a pé ou de bicicleta. Chegaríamos atrasados em reuniões, encontros, etc. E temos também as indústrias, que produzem objetos como geladeira, televisão, computador, que não poderíamos viver sem eles. Pergunto aos senhores, vocês poderiam viver sem isso? Protesto. Protesto aceito. Os automóveis são elementos perturbadores das cidades, grandes responsáveis pela poluição. Utilizam combustíveis não renováveis. Dados comprovam que na década de 50, o transporte rodoviário era responsável por cerca de 38% das cargas transportadas e 76% do transporte de passageiros. Atualmente, correspondem por cerca de 60% e 95% respectivamente. Em São Paulo, já possuímos mais de 50 milhões de carros nas nossas ruas. E você ainda quer colocar mais? Ordem no tribunal. Continuando. Outro ponto são os congestionamentos quilométricos. Já batemos o recorde de 200 quilômetros. Enfim. E já obtivemos... os veículos leves são responsáveis pelo lançamento de 68% do monóxido de carbono na nossa atmosfera. E o desconforto do transporte público dificulta mais ainda. As indústrias também são grandes responsáveis pela emissão de poluentes na atmosfera, sem contar que em algumas áreas tem um índice de poluição até maior que os automóveis. Muito bem. A advogada de defesa tem direito à réplica. Você gostaria de se pronunciar? Sim, meritíssimo. Poderíamos criar planos de melhoria para a qualidade ambiental. Podemos citar como exemplo a cidade de Cubatão, em São Paulo, que anteriormente foi considerada a cidade mais poluída do mundo. Porém, com os planos de melhoria adotados por ela, conseguiu reverter essa situação. O sistema atual não pode ser eliminado, pois somos muito necessitados dele. Muito bem. Agora, o júri se pronunciará em relação aos advogados de acusação e de defesa. Por favor, o escrivão vai entregar esse papel para vocês e vocês façam as suas perguntas. Enquanto isso, os réus gostariam de falar alguma coisa em sua defesa? Os automóveis são meios de transporte indispensáveis hoje em dia, e a doutora nem ao menos tem um modo de substituí-los. Muito bem. As indústrias são responsáveis pela diminuição do desemprego, o avanço e desenvolvimento tecnológico. E a gente não tem que olhar só o lado negativo, positivo também. E a solução não seria o fim das indústrias, mas sim adaptação e melhoramento delas. Bom, os jurados terminaram suas perguntas, então vamos a elas. Obrigado. Primeira pergunta para a advogada. Como podemos diminuir a emissão de gases poluentes? Podemos utilizar os meios de transporte coletivo e a utilização do biocombustível, que esse gás é menos poluente. E essas seriam as únicas medidas adotadas? Acredito que ajudariam, mas não seriam necessárias. Poderíamos criar túneis, viadutos e rodovias especiais com faixa de ônibus exclusiva. Poderíamos também conscientizar e fazer a proibição de carros durante a semana. Isso diminuiria o tráfego e também a poluição das cidades. A promotora tem alguma objeção? O que estamos colocando aqui está exatamente correto, pois devemos observar que precisamos da ajuda do governo também para conseguir essas coisas. Bom, com base nas provas apresentadas, eu declaro as indústrias automóveis culpadas de todas as acusações. Porém,
ficou provado que não podemos viver sem estes dois meios. Então, eu os condeno a vocês cumprirem as propostas feitas pela promotoria, e com a diminuição de gases poluentes e a procura pela melhoria no tráfego. Eu declaro, então, a sessão encerrada. Outros pro abate, o meu dono vai lucrar. Seja